E o nosso próximo painel vai tratar de autonomia da administração tributária. A autonomia da administração tributária como fonte de recursos para o desenvolvimento econômico e social do Estado. E para coordenar esta mesa, eu convido o vereador Ayrton Ferronato, auditor fiscal da Receita Estadual. Participam desta mesa Roberto Kupski, presidente da FEBRAFIT, Manuel Isidro, presidente da FENAFISCO, André Paiva, secretário adjunto da Fazenda Estadual, e João Dado, deputado federal de São Paulo. Como a maioria deles já é da casa, eu não vou tomar o tempo dos senhores apresentando os colegas, né? Vou, então, apresentar-lhes, apesar de ser colega também, mas já que ele é nosso visitante, o deputado federal João Dado, do Solidariedade, é engenheiro civil, bacharel em ciências contábeis e agente fiscal de rendas do Estado de São Paulo. Casado há 33 anos, pai de um casal de filhos e avô de 3 netos. Foi presidente da Associação da Classe Fiscal Paulista por 12 anos, a AFRESP, período de grandes conquistas salariais e patrimoniais para a entidade. Foi fundador da FEBRAFIT em 1992 e primeiro presidente da Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais. Disputou pela primeira vez uma eleição em 1998, obtendo 53.460 votos, e assumiu o mandato de deputado federal de janeiro de 2001 a dezembro de 2002. Nas eleições de 2002, obteve 72.323 votos, ficando como primeiro suplente do PDT. Em 2006, João Dado obteve 61.716 votos, sendo o terceiro deputado federal mais votado de seu partido. Em 2010, nas últimas eleições, foi novamente eleito para o cargo de deputado federal com 70.486 votos. Deputado João Dado, obrigada pela sua presença aqui neste encontro. E anuncio também a presença de Eduardo de Souza Assis, vice-presidente da Associação dos Fiscais de Minas Gerais. Começamos, então, com a palavra de Roberto Kupski, presidente da FEBRAFIT. Boa tarde a todos. Rosana Rosane, quero iniciar destacando, né, a importante participação dessa destacada jornalista e colunista aqui do Rio Grande do Sul, para nós do Fisco Estadual e de todo o Brasil. É uma alegria poder contar aqui com o teu trabalho. Quero saudar nosso coordenador de mesa, amigo e vereador de Porto Alegre, colega de carreira, Ayrton Ferronato, nosso secretário e amigo, secretário adjunto André Paiva, nosso comendador da federação, nosso também amigo e presidente da nossa co-irmã, Manuel Isidro, Paraíba, que nos dá a alegria de estar aqui mais uma vez no Encontro Fisco Gaúcho, e nosso líder, o nosso Congresso Nacional, nosso amigo e ex-presidente da Federação, nosso deputado federal João Dado. Colegas, para mim, né, vocês devem saber a honra que é estar aqui como presidente da nossa Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, a FEBRAFIT, vir aqui conversar um pouco sobre um tema que, quem sabe, para nós seja até bastante tranquilo, mas em termos de país, não. E vir na 15ª edição do Encontro do Fisco Estadual, que tive a honra, junto com a diretoria, que temos alguns representantes aqui, em 1999, fazer o primeiro encontro e estar à frente como presidente da FISEC por mais 3 encontros, até o 4º encontro em 2002. E também, né, como já foi destacado, ia citar os ex-presidentes da FISEC que estão aqui, o Malfúcio, o Toqueto, mas também quero saudar o ex-presidente do Cientifisco, Luiz Antônio Bins, que também é uma entidade que hoje é parceira na realização deste encontro, consolidado encontro do Fisco Estadual Gaúcho. Quero saudar pelo seu trabalho e dedicação em causa da Receita, em nome dele, em todas as chefias, o nosso subsecretário Ricardo Eves Pereira, parabéns pelo trabalho. E, claro, não posso deixar de destacar os nossos presidentes. Nosso amigo Abel Henrique Ferreira,
presidente da FISEC já pela 3º mandato, e agora, a partir de final de março, né, nosso diretor de turismo e eventos da Febrafite, tenha sucesso junto conosco nessa gestão que iniciou agora há poucos dias, e também dizer que o Congresso da Federação, no próximo ano, será realizado aqui em Bento Gonçalves, aqui no Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves, de 31 de maio a 3 de junho, estão todos os colegas convidados. Estaremos com muita honra poder trazer pela primeira vez um congresso da Febrafite aqui para o Rio Grande do Sul e para a região sul, como Febrafite. E, prezado amigo Abel, prezado amigo Celso Maliani, presidente do nosso sindicato, também parabéns aí pela organização. Tivemos ontem uma destacada abertura deste evento, hoje painéis muito importantes, e a Rosane Oliveira, no final da manhã, nos deixou numa responsabilidade muito grande, né? Poxa, para ninguém dormir, realmente é uma responsabilidade grande no início da tarde aqui, né? Fazer o debate de um tema bastante árduo. Autonomia da administração tributária. Porque esse tema, que é defendido por nós desde a Constituição de 88, em especial depois em 93, quando nós tivemos uma pequena reforma tributária e buscamos criar o capítulo da administração tributária na Constituição Federal, com foco na autonomia fiscal. Essa autonomia que já digo que no Rio Grande do Sul nós temos, diferentemente de todas as outras unidades da Federação, de todos os outros municípios no Brasil. Estive quarta-feira agora, ainda em Blumenau, pesados colegas, participando de um evento do Fisco Municipal de Santa Catarina, e com vários representantes de fisco municipais de outros estados, assim como da Receita Federal. E um dos temas que nós tratamos foi justamente essa questão da autonomia, que é uma busca do fisco, mas que é muito difícil, e o dado está aqui para dizer quanto isto é difícil convencer a parte política, o poder econômico, da importância para o Estado de ter essa autonomia da administração tributária. São as premissas. Na realidade, não há por que não se pensar numa autonomia da administração tributária, em especial do nosso, já visto e revisto, e sempre deverá ser visto, inciso 22 do artigo 37, que nos considerou atividade essencial ao funcionamento do Estado, e com carreiras específicas. Desde lá, nós estamos buscando a consolidação desse dispositivo, assim como do que prevê a vinculação de receita de impostos, que além da saúde e da educação, a administração tributária, a partir de 2003, pode ter, deve ter recursos prioritários para exercício da sua atividade. Eu tenho dito muito, aqui nós avançamos, comparando com outros estados, muito, de que isso aí, lá vem de novo o inciso 22, o inciso 4º do artigo 67, mas isso tem que ser um mantra, até efetivamente se consolidar em termos de Brasil, esses dispositivos constitucionais. Depois desta emenda constitucional 42, 2003, os fiscos, as entidades representativas do fisco, foram a campo para consolidar, buscar leis orgânicas, a regulamentação daquele inciso 22, a efetiva vinculação de receitas para o exercício da atividade da administração tributária. Poucos estados nós conseguimos avançar. 4 leis orgânicas editadas a partir de 2003, com o advento da emenda constitucional 42. Rio Grande do Sul, Paraná, Pará e Pernambuco. Nenhum outro ente, depois disso, estadual ou distrital, ou federal, editou lei. Municipal, Maceió, foi um município que editou uma lei orgânica. Belém, no espelho da legislação do Pará. E entendo que mesmo nós buscando esta PEC 186, fundamental para o fisco, fundamental para a sociedade, que prevê a edição de lei orgânica, não é necessário, e nós temos o exemplo do Rio Grande do Sul, que para se ter esta lei orgânica, tenha que aprovar um PEC 186. Nós temos que buscar em cada ente federado esta PEC, este comando constitucional
ele vai ser muito importante para nós termos a nossa lei orgânica nacional, que dê as prerrogativas básicas e fundamentais para o exercício da administração tributária e das carreiras do fisco em todo o Brasil, em todos os entes federados. E claro, a gente está aqui na presença do André, que foi homenageado pela Federação, com muita justiça, ano passado no seu congresso, pelo trabalho em 2003, eu não canso de repetir, estava lá já na Federação, e viu quanto foi importante, junto com o secretário Arno Agustin, que nós tivéssemos esse inciso 22. Eu não esqueço que quando foi feito o relatório do deputado na emenda, apresentou o relatório na comissão, depois de nós termos um capítulo inteiro da administração tributária que foi sendo suprimido no trâmite da PEC, né, André? No trâmite da PEC, daquela PEC sobre reforma tributária, o relator disse: estamos valorizando as administrações tributárias, sem criar um novo Ministério Público. Esta é a expressão que está gravada dentro da comissão. E que ontem, inclusive, vimos esta questão da dificuldade de enxergar, quem sabe, a autonomia. E aí quero chegar justamente na autonomia, que nós defendemos. A PEC 186, ela tem 2 incisos, 2 parágrafos sendo criados no artigo 37. Que prevê a lei orgânica da administração tributária, que é o parágrafo 13, que foi acolhido pelo deputado Sandro Mabel na reforma tributária que tramitou uns 3, 4 anos atrás. E o parágrafo 14, que prevê ali, vocês podem ver, assegurada autonomia administrativa, financeira e funcional. Esta funcional, eu pensei que até na comissão especial teria muita dificuldade, ou na CCJ da Câmara Federal. Mas passou até com certa tranquilidade, e essa autonomia é uma questão muito defendida pelo nosso professor Juarez Freitas, que se encontra a partir de agora conosco aqui, e que fez o primeiro trabalho de exame desta emenda constitucional, do inciso 22. É uma dificuldade tratar isso dentro dos colegas. Nós tivemos um congresso onde um colega, quando nós falamos dessa questão da autonomia, disse: mas como é que eu vou poder iniciar uma ação sem meu chefe mandar? E ontem o André estávamos conversando, nós não somos contra a ordem de serviço, contra ter um comando para início de uma ação fiscal. Mas ele não pode ser impeditivo de iniciar uma ação fiscal. Isto nós temos aqui no Rio Grande do Sul, mas repito, colegas, no Brasil nós não temos. A Receita Federal, até há pouco, tinha um mandado de procedimento, MPF, mandado de procedimento fiscal, que para iniciar a ação deveria ter esse mandato em mão. No debate agora, quarta-feira, em Blumenau, houve um avanço. A Receita Federal, o representante, colega, ex-presidente de Fisco Nacional, nos alertou que foi uma pequena mudança. Constatada a irregularidade, o auditor pode iniciar a ação fiscal, mas imediatamente ele deve buscar este mandato de procedimento, para poder continuar o trabalho. Nós não temos esse impeditivo no Rio Grande do Sul. Repito, o trabalho coordenado é importante. Coordenado junto com as nossas chefias, mas impedir esta ação sem ter um mandado não é bom para o país. Nossa atividade é vinculada, o artigo 142 do Código Tributário Nacional é muito claro. Deve ter autonomia funcional, deve ter iniciativa de constatar a irregularidade. Isto se faz com autonomia, isso nós temos que ajudar a defender em todo o país. E coloco aqui, esse é o final da emenda constitucional, que prevê, da PEC 186, que prevê em 180 dias a vez aprovada. Estamos tentando colocá-la em pauta na Câmara Federal, votar, quem sabe esse ano ainda, para depois ir para o Senado, prevendo esta lei orgânica e autonomia, e a vinculação de receitas mais efetiva. E quero dizer como foi que o relator, deputado Rogério Peninha, de Santa Catarina, se manifestou sobre esse tema da autonomia nesse parecer. Não se trata aqui, nessa PEC recém-aprovada, não se trata aqui, por evidente, da criação de um quarto poder ou de uma nova pessoa jurídica que atuaria de forma independente da administração pública. Quando a PEC trata da autonomia funcional, o que pretende garantir é que a administração tributária, como um conjunto de órgãos dentro do Poder Executivo, irá desempenhar tecnicamente nas funções, sendo legítima a edição de preceitos legais que segurem mecanismo de blindagem de tal instituição em face de ingerências externas
de grupos econômicos, por exemplo. Este é parte da justificativa para que tenha essa autonomia dentro da administração tributária e das carreiras do fisco. Puxo a lei do Rio Grande do Sul, estamos fazendo 4 anos, alguns excertos da nossa lei orgânica, que é um exemplo para o país, e que temos aqui o deputado Pozzebon, que é um dos interlocutores da nossa categoria dentro da Assembleia Legislativa. Sabemos quanto importante foi esse trabalho, essa luta das nossas categorias. E eu só quero destacar o artigo 3º. A Receita terá recursos prioritários suficientes para a realização de suas atividades e atuará de forma integrada, inclusive com compartilhamento e cadastro de informações, cabendo-lhes praticar atos de gestão, elaborar a proposta de estrutura organizacional. E o parágrafo único. Fica assegurada a autonomia funcional aos integrantes da carreira que trata o artigo 10 desta lei complementar, que é a carreira dos auditores fiscais da Receita Estadual. É uma conquista que não é fácil de buscar em termos de país, mas que nós temos que ajudar a cada ente federado. E é um dos trabalhos que estamos na federação, eu e o Manuel, de buscar esse trabalho para todo o fisco do Brasil. Quero dizer, por último, para encerrar já, estamos fazendo 4 anos, ontem ainda foi destacado isso na solenidade de abertura da nossa lei. Esta avaliação da nossa lei, que vai na decorrência dessa autonomia, consolidamos o órgão da Receita Estadual, como queríamos, consolidamos o trabalho e o papel do Conselho Superior, carreiras, quais os avanços institucionais que nós tivemos? A denominação, sem dúvida, é um deles, que final do ano foi aprovado, auditor fiscal da Receita Estadual. O que temos de pendência de regulamentação? Faço esse comentário, essas ideias, para quem sabe, nós prepararmos o 16º encontro do fisco estadual daqui a 1 ano, tendo um painel de avaliação de 5 anos, os resultados efetivos, o que deve se ter de regulamentação, que se conquistou para o Estado, e nós não temos dúvida dos números, o que tem que ser buscado, temos que alterar alguma questão na lei, o que precisa, por quem sabe, o nosso Conselho Superior ter a efetividade que queremos, o que temos que fazer para efetivamente esta lei ser sem volta e ser um exemplo para todo o país. Quero dizer que isto, quem sabe, seja um grande tema para o 16º encontro do Fisco Estadual Gaúcho, e pensando como uma preparatória para o nosso congresso da FEBRAFIT, para levar essa experiência para todo o país, na metade do ano que vem, quando estaremos aqui em Bento Gonçalves, realizando o encontro da federação. Quero dizer que, para esta autonomia, preparei várias matérias, projetos legislativos que nos interessam no Congresso Nacional, mas nós temos o deputado que vai falar. Eu quero chegar num tema que eu sei que o deputado vai falar, e atuou esta semana, para mais mostrar quanto é importante a nossa autonomia. Tivemos a medida provisória 627, trata sobre questões tributárias, e uma emenda que foi colocada, um parágrafo foi colocado no relatório, já retirado pelo deputado Eduardo Cunha, mas fica muito claro quanto a importância, e com isso vou encerrar. Independente das demais sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, que constituir crédito tributário por intermédio de ato de lançamento tributário ou aplicar multa pecuniária, contrariando súmulas administrativas do CARF, da Advocacia Geral da União, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal, responderá a procedimentos administrativos disciplinar, nos termos da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 90, estando inclusive sujeito a ressarcir o custo financeiro que o Estado e o contribuinte autuado dependerem para a manutenção do processo administrativo erroneamente instaurado. Por súmula, querem impedir a ação do fisco. Se o fisco não age, nunca o Estado terá direito a discutir aquele tributo que, na nossa visão, é devido. O contribuinte tem 2 esferas administrativas e mais tantas judiciais para fazer a discussão. Foi retirado uma atuação muito grande do nosso deputado, das entidades. Pois é, e o destaque. O Dado vai contar um pouquinho agora sobre essa história. Deixa esse tema aí. Deixa. Mas eu queria chegar para nós fazermos essa autonomia, mantermos a autonomia e buscarmos, se faz por esse tema, e com isso encerro.
Participação política do fisco. O Rio Grande do Sul, sim, tem a consciência de quanto nós temos que trabalhar para eleger pessoas que nos representem, sendo da categoria ou não, mas identificadas com as causas do fisco, da sociedade e do nosso trabalho. Como aqui nós temos um exemplo dado, temos pré-candidatos aqui presentes, né? Temos deputado estadual, que é interlocutor, temos pré-candidatos a federal, nosso amigo Ferronato, pré-candidato a estadual, o Ademar Petri, né? Em suma, são pessoas da categoria, mas nós temos que estar diuturnamente trabalhando a partir de hoje para buscarmos termos essa representação de pessoas identificadas com as nossas causas. Teria mais, mas eu quero, na realidade, pedir um espaço no final, para não mudar o tema, para apresentar um projeto da Federação, que é o Prêmio de Educação Fiscal, e vou deixar ele para o final, agradecendo toda a atenção e ficar permanecer à disposição se houver intenção de algum debate. Muito obrigado. Roberto ficou com crédito na praça aqui, porque não precisei mostrar para ele nem a plaquinha dos 5 minutos, mas ele vai gastar depois no vídeo. Eu quero convidar para participar da mesa o vice-presidente da Associação dos Fiscais de Minas Gerais, Eduardo de Souza Assis. E registrar aqui também, com muita alegria, a presença de ex-presidentes do Sindifisco RS. Luiz Antônio Bins, que já coordenou uma das nossas mesas, Maximiliano de Oliveira, Eroni Númer e Oswaldo Costa Filho. Dando continuidade a este painel sobre a autonomia da administração tributária, convido agora para fazer uso da palavra o presidente da FENAFISCO, Manuel Isidro. Boa tarde a todas e a todos. Inicio cumprimentando o presidente da mesa, o vereador Ayrton Ferronato, cumprimentando também o deputado federal João Dado, o secretário André Paiva, o presidente da FEBRAFIT, Roberto Kupski, o presidente do Sindifisco, Celso Magliani, presidente da FISVEC, Abel, cumprimentar o professor Juarez Freitas, o companheiro Antônio Bins e o companheiro Eduardo Souza, vice-presidente lá da Associação em Minas Gerais. O companheiro Celso me ligou quinta-feira, estava em Recife, um evento sobre Previdência, uma audiência pública sobre a PEC 555, e nós tínhamos terminado a audiência, estávamos no almoço e recebi a ligação do Celso. Manuel, estou lhe avisando que você vai participar da mesa para falar sobre autonomia. Você já participou de tantas discussões sobre esse assunto que você domina facilmente, muito amigo. Não é bem assim. E é um tema que realmente nós temos discutido bastante, até porque nós implementamos no Congresso Nacional a luta pela aprovação da PEC 186, e tem um debate dentro da própria FENAFISCO da construção já da futura Lei Orgânica Nacional da Administração Tributária. E realmente nós temos discutido bastante. Só que minha preocupação, depois que o Celso me ligou, é qual é a visão que eu vou levar para lá? É uma visão que, às vezes, nós temos a tendência de trazer uma visão individualizada, ou eu tenho que levar uma visão institucional da FENAFISCO? E fiquei na dúvida, não dava tempo de trabalho de fazer nenhuma apresentação, e eu tinha que achar algo que trouxesse e expressasse a visão da FENAFISCO. Mas isso não impede que a gente coloque também alguma visão nossa, particular. Muito me chamou a atenção, na abertura deste evento, o governador, quando falou sobre o Ministério Público. E quando nós começamos a trabalhar a PEC 186, o BIM sabe disso, participou de muitos debates lá conosco, a nossa visão de autonomia
é idêntica, sem tirar nada, igualzinho ao Ministério Público. Eu vejo que na fala do Roberto, ele tem o cuidado de abrir a perspectiva e a possibilidade de deixar claro, e eu sei por que ele diz isso, que não é uma autonomia igual ao Ministério Público, ou que alguém disse, até na questão de poder aprovar, ou que alguém disse, foi você disse aqui que alguém disse. Mas a nossa intenção na FENAFISCO, a nossa vontade é igualzinho, autonomia igual, sem tirar e nem pôr. Só que muitas vezes, para implementar uma discussão no parlamento, a gente tem que estar aberto para flexibilizar, e se não avançar na sua totalidade a autonomia que nós imaginamos, vamos buscá-la no futuro. Mas algumas dificuldades imperam na construção dessa autonomia. Porque você discutir a autonomia do fisco gaúcho é uma coisa, você discutir a autonomia da administração tributária no Brasil, do fisco federal, do fisco estadual e do fisco municipal, é outra coisa. Nós temos muitas dificuldades que atrapalham o nosso caminho. Uma delas é que eu acho que em torno de 5 mil municípios, talvez, não tem uma administração tributária organizada com servidor de carreira. E uma das intenções da PEC 186 é que essa lei orgânica nacional dê uma certa obrigatoriedade que esses municípios possam formalizar suas administrações tributárias. Me chamou a atenção nas dificuldades que o governador disse aqui e nos painéis que sucederam, as dificuldades que o Estado enfrenta, e eu vejo sempre como solução a possibilidade de melhorar ou de resolver a capacidade do Estado de contrair novos empréstimos. Eu não vejo a preocupação de resolver o problema da dívida. Eu vejo a preocupação, e é sempre a preocupação de 4 anos, para resolver, elastecer o pagamento dessa dívida, para diminuir a prestação e abrir espaço para fazer nova dívida para que se garanta o investimento naqueles 4 anos. E eu estava ali provocado, querendo fazer uma pergunta, querendo me posicionar de alguma forma e fazer a seguinte pergunta: será que nós não aprendemos ainda com o erro do passado? Será que o que nós estamos hoje pagando preço caro, referente aos empréstimos que fizeram no passado, e aí não vamos questionar se aplicaram o dinheiro ou se não aplicaram o dinheiro, e hoje a gente ainda está condicionado a pensar em tirar novos empréstimos? Eu vejo dentro das administrações tributárias, dentro das secretarias de Receita, dentro da Secretaria de Fazenda, os colegas defendendo fazer operação de crédito para poder aplicar na administração tributária. Eu acho até razoável, porque não tem uma outra forma, porque ninguém deixa um outro espaço para fazer diferente. Mas a gente vai passar a vida toda, será que isso está na nossa cultura e a gente não consegue se desvencilhar dela, de que só se resolve com a questão de empréstimo, como se nunca fosse pagar, ou ainda tivesse aquela cultura de a fundo perdido? Eu estava ali sentado e bastante incomodado e doido para fazer uma pergunta nesses painéis, porque sinceramente não me deixa confortável. O próprio governador disse que o mundo está pautado na questão da dívida pública, está impactado na questão da dívida pública, e disse mais: só tem 2 países no mundo que não sofrem com dívida pública. Um é a Alemanha e o outro é os Estados Unidos. Se está todo mundo impactado com dívida pública, ninguém toma uma posição? Será que não tem uma outra forma diferente? E aí eu trago aqui o tema: a autonomia da administração tributária como fonte de recursos para o desenvolvimento econômico e social do Estado. A saída, companheiros e companheiras, e nós temos que mostrar isso, a saída é uma administração tributária forte, é uma administração tributária autônoma, para dar capacidade ao Estado de fazer os seus investimentos e atender às suas políticas públicas. Nós temos que caminhar para isso,
Mas, como eu disse para vocês, nós temos umas dificuldades no caminho. Uma delas, a construção da identidade nacional. Só do fisco estadual, em cada estado é um nome diferente. Um é fiscal de rendas, como em São Paulo, outro é auditor fiscal, como na Paraíba, outro é agente de tributo, e a gente não se consolida, não se reconhece pela sociedade pelo nome. Quando trabalhou o Ministério Público, quando trabalhou o juiz, quando trabalhou o delegado, todo mundo sabe o que é delegado. Delegado é delegado em todo canto. Juiz é juiz em todo canto. E por que nós não somos conhecidos como um nome? Uma das teses e das intenções da Lei Orgânica Nacional é construir essa identidade nacional, para poder consolidar e fazer com que a sociedade nos reconheça como importantes. Porque chega num canto, é diferente do outro. Aí vamos para o fisco municipal, pior ainda. Tem atividade da administração tributária essencial ao funcionamento do Estado, que é terceirizada. É um absurdo dado. Isso está acontecendo. E vamos para a Receita Federal, tem lá a briga dos auditores com os analistas. Outro dificultador para se construir uma norma que traga a consolidação da administração tributária federal. Então, para toda a ordem, a gente tem disputa. Nos estados, nós temos problemas de carreira. E são coisas que a gente vai ter que ir vencendo vagarosamente e consolidando para se construir essa tal da autonomia. Porque não é só trazer a autonomia no órgão, porque, no meu entendimento, e eu pergunto, será que as administrações tributárias não têm autonomia? Será que não já tem uma certa autonomia as administrações tributárias? Até pelos dispositivos constitucionais, que até o Roberto já falou aqui. Eu estava até preocupado do Roberto não deixar nada para eu falar. Mas, referente ao inciso 18 e o 22 do artigo 37, o 674, o inciso 22 traz a precedência da administração fazendária e seus servidores fiscais. O 22 do 37 traz a essencialidade, e o 674 traz a vinculação de recursos. Então, de certa forma, nós já temos, sim, uma certa autonomia. Aí eu pergunto, o que é que nós estamos fazendo com essa autonomia? Será que nós estamos querendo mais autonomia ainda só para resolver a questão salarial nossa? Será que é para isso? Eu acredito que não. O objetivo é muito maior, é muito mais amplo. Aí eu trouxe aqui, e aí me permitam ler, e o que eu trago aqui é o seguinte: isso aqui está no voto do relator da Comissão Especial da PEC 186. Eu sugiro a todos os companheiros e companheiras, deem uma lida nesse voto. É espetacular para todos nós. É espetacular para as administrações tributárias. É uma verdadeira defesa das administrações tributárias. E eu trago algumas coisas aqui. Eu trago uma fala do deputado Fábio Tradi, que ele diz: não importa se municipal, se estadual ou federal, o fato é que aquele que for contra a PEC 186 endossa a tese de que deve haver injunções político-partidárias no fisco. E nós precisamos dizer à sociedade brasileira que uma administração tributária imune às injunções político-partidárias é a favor da sociedade e não dos partidos. Assim se expressa o deputado federal Fábio Tradi. E aí o relator ainda acrescenta: é a garantia de autonomia que precisa ser atribuída à administração tributária nos 3 aspectos referidos na PEC: a autonomia administrativa, funcional e financeira. E aí o relator reproduz várias falas, uma do presidente do Sindifisco de Santa Catarina, Fabiano Dadanal, que na audiência pública ele se referiu da seguinte forma: o conjunto de autonomias trará o benefício de blindagem no desempenho de funções
e a sociedade brasileira é que será beneficiada com os recursos disponíveis para as suas demandas. E ele reproduz também a fala do ex-ministro do Supremo, o ministro José Augusto Delgado, que diz o seguinte: quanto mais o Estado prestigiar a administração tributária e outorgar-lhe garantias para o exercício de suas atribuições, dando-lhe autonomia financeira, administrativa, orçamentária e funcional, maior será seu grau de eficiência. E o relator ainda reproduz também a fala do professor Vasco de Guimarães, que diz o seguinte: a autonomia permite um planejamento em médio prazo, tem como um investimento seguro na valorização profissional e dos meios da função nobre e difícil de detectar e cobrar receita tributária. E ele continua: segundo o deputado Carlos Eduardo Vieira da Cunha, que esteve aqui, o Vieira da Cunha diz o seguinte: as administrações tributárias desempenharão suas atividades com mais eficácia, eficiência e efetividade, quanto maiores forem suas autonomias funcional, administrativa, financeira e orçamentária, garantidoras do exercício das respectivas competências com liberdade e responsabilidade. E ainda diz: pode-se concluir assim que a autonomia administrativa, financeira e funcional assegurada pela PEC impedirá qualquer tipo de interferência no exercício das funções da administração tributária, buscando com isso garantir a eficácia e a justiça social. Essa é a maior inovação da PEC, diz o relator: a garantia da autonomia da administração tributária, assegurando com isso a sua feição institucional. Estabelece um novo paradigma na estrutura administrativa brasileira. Este paradigma, no entanto, fundamenta-se na interpretação sistemática das normas já presentes na Constituição Federal, seja daquelas decorrentes do Constituinte originário, artigo 145 da Constituição de 88, mas principalmente daquelas que foram inseridas no texto pela Emenda Constitucional 42 de 2003, que prescreveu recursos prioritários para a realização de suas atividades, artigo 37 e 22, e a vinculação de receitas no artigo 167, parágrafo 4º. O deputado João Dado se manifestou da seguinte forma: a autonomia da administração tributária, nos termos trazidos pela PEC 186/2007, é a condição que permitirá consolidar a sua estrutura de maneira a melhor desempenhar as relevantes funções constitucionais que lhes são atribuídas, com eficiência e de maneira vinculada aos objetivos do Estado brasileiro. Segundo ainda João Dado, esses foram os objetivos alcançados através da edição de suas leis orgânicas por outras importantes instituições brasileiras, como, por exemplo, a Magistratura, o Ministério Público e a Advocacia Geral da União. Ainda, o ministro José Augusto Delgado, segundo ele, diz o seguinte: entende-se por autonomia funcional na administração tributária a perspectiva de que ela não será subordinada hierarquicamente a qualquer outro órgão, submetendo-se apenas às determinações do chefe do Poder Executivo. Até nisso aqui, companheiros, a gente tem dificuldade, porque nós temos uma cultura fazendária muito forte. E a autonomia da forma como nós estamos trabalhando, ela tira a administração tributária
de dentro da fazendária. O secretário da Receita ou o secretário da Administração Tributária vai tratar as questões diretamente com o governador. Não vai estar subordinado ao secretário da Fazenda. Essa é a intenção que nós trabalhamos. Mas nem sempre se avança assim, porque as dificuldades não permitem e muitas vezes a cultura fazendária também não permite. Estou dizendo aqui porque aqui vocês são Secretaria da Fazenda, né? Não se trata aqui, por evidente, da criação de um quarto poder, assim assevera o ministro, ou de uma nova pessoa jurídica que atuaria de forma independente da administração pública, quando a PEC trata de autonomia funcional. O que pretende garantir é que a administração tributária, como um conjunto de órgãos dentro do Poder Executivo, irá desempenhar tecnicamente suas funções, sendo legítima a edição de preceitos legais que assegurem mecanismo de blindagem de tal instituição em face de ingerências externas de grupos econômicos, por exemplo. E o professor Vasco Guimarães, mais uma vez aqui, sendo referenciado aqui pelo autor, não, pelo o Peninha. O professor Vasco Guimarães Branco assevera sobre as tarefas desempenhadas pela administração tributária que, sendo uma tarefa técnica e de especialização, deverá estar ao abrigo de mudanças normais nos regimes democráticos, que mudam de poder em cada período normal de eleições. A FENAFISCO tem um livro de parecer e que traz os nobres Sacha Calmon Navarro Coelho e Misabel Abreu Deze, e o relator, mais uma vez, se refere aqui também a eles, e diz o seguinte, reproduz a fala deles: a autonomia funcional é vital ao bom funcionamento das atividades inerentes da administração fazendária, de tal forma que se dê uma necessária impermeabilização da função em relação aos agentes políticos e ainda em relação ao ambiente externo, pleno de interesses econômicos e políticos. A função pública só pode ser exercida de maneira imparcial e isonômica para todos os contribuintes. E aí eu reproduzo uma fala nossa também, que ele coloca aqui, foi minha, do Celso Mailani e de Pedro Delarry, que fomos na mesma linha. Nós dissemos o seguinte: Manuel Isidro dos Santos Neto, presidente da FENAFISCO, fez questão de ressaltar que a autonomia funcional é imprescindível para que as atividades atribuídas à administração tributária sejam desempenhadas com eficiência e na justa medida exigidas pela sociedade. Na mesma ótica, tivemos diversos oradores, entre eles Celso Mailani e Pedro Delarry, que era presidente do Cinefisco Nacional à época. E este voto do relator, companheiros e companheiras, que foi aprovado por unanimidade pela comissão especial e que hoje está pronto para ser votado no plenário da Câmara Federal, está disponível, e aí sugiro mais uma vez que todos possam ter em mãos esse voto, que possa ler esse voto, que substancia com muita competência tudo aquilo que nós desejamos. Que nós desejamos uma administração tributária forte, autônoma, com capacidade de dar resposta ao Estado, que possa, de certa forma, fazer com que os dirigentes do nosso país e os dirigentes dos estados e dos municípios possam pensar diferente e que não vejam como solução os problemas que o país passa apenas na questão de empréstimos, empréstimos e empréstimos, que até o momento só tem nos levado para o buraco. Muito obrigado, é isso que eu tenho a dizer e fica à disposição. Mais um que eu não precisei mostrar, o cartão amarelo, que vermelho eu não tenho, não. Vermelho só o casaquinho aqui.
E agora ouviremos a palavra do secretário adjunto da Fazenda Estadual, André Paiva. 25 minutos. Prepare os cartões. Minha saudação ao colega e nosso vereador, Ayrton Ferronato, que coordena essa mesa, a nossa mediadora, jornalista Rosane de Oliveira, aos nossos visitantes de fora, aí ao Manuel Isidro, presidente da FENAFISCO, ao nosso deputado João Dado de São Paulo, prazer tê-los aqui, ao nosso visitante de Minas, vice-presidente da Associação do Fisco Mineiro, Eduardo Assis, ao colega e amigo Roberto Kupski, que mais uma vez faz uma menção graciosa ali à minha pessoa pela discussão da emenda 42, da qual ele também foi protagonista, esteve lá, ombreando para que um conceito que eu entendo que é até básico, é quase que dispensável dizer que o fisco é uma função essencial ao funcionamento do Estado, mas está lá na Constituição para todo mundo ver. É um conceito, para mim, que é dos mais óbvios e basilares, e tem a ver, inclusive, com o tema aqui desse painel. Eu queria prestar minha saudação aos presidentes das entidades organizadoras, ao Abel Ferreira, o presidente da FISVEC, ao co-organizador Sindifisco, na figura do Celso Mariani. Na figura deles, saúdo todos os auditores. A razão de ser do encontro, né? Eu fico feliz de vir aqui. Um dos principais motivos é poder encontrar, né? A gente encontra os colegas aqui, revê, troca informações, troca ideias e cria uma importante coesão, que eu acho que tem tudo a ver com esse tema autonomia. Quando eu desenvolver aqui, eu vou falar um pouco disso. Eu acho que nós devemos nutrir isso, e esse tipo de evento contribui muito, ao meu ver, para isso, para criar coesão. Parabéns pela temática da organização. Eu, particularmente, que tenho amor à argumentação, ao debate, fiquei com vontade de participar de todos os painéis que passaram até agora. Eu achei muito ricas as discussões, com bastante conteúdo e com objetividade nas discussões. Eu, particularmente, aqui nesse painel, vou falar um pouco só, porque os antecessores praticamente já esgotaram aí o tema. Mas eu vou tentar aqui contribuir de alguma forma. Primeiro, centrando o foco vamos dizer assim, no tema central do painel, que é a autonomia do fisco enquanto um elemento importante para que o Estado tenha os recursos para o desenvolvimento econômico e social, que também não é um fim só. O desenvolvimento econômico e social, já foi dito aqui em painéis anteriores, ele é um meio para atingir o bem-estar e melhor qualidade de vida para o cidadão. Então, também é um meio, não é um fim em si só, mas é algo, um elemento muito importante. Eu diria fundamental. E, para isso, a base hoje do Estado é a receita tributária. A receita tributária, seja a direta, que é a que nós arrecadamos, para nós é mais importante que para alguns que têm repasses de tributos, mas também na maneira indireta, porque também são recursos arrecadados e que são repassados para os entes. Então, nós temos, eu não canso de repetir isso, mas a base tributária é o maior patrimônio do ente. É o maior patrimônio público do ente. É daí que vem toda a prestação de serviço público, é daí que se tira todas as políticas públicas necessárias que os cidadãos tanto clamam. Então, esse é o ponto central e o ponto de partida. Não existe outra fonte de financiamento sustentável que não pela tributação. Então, a sociedade tem que compreender isso, e nós, aqui, enquanto auditores, funcionários fazendários, somos o zelador desse patrimônio. Nós somos responsáveis por fazer com que cada centavo devido chegue como política pública depois. Ele tem que ser arrecadado, tem que chegar ao cofre para que os governos consigam executar as políticas que os nossos mandatários legitimamente eleitos definam as políticas e a condução dessas políticas para que ela chegue ao cidadão e crie, então, o objeto final, que é o bem-estar e o aumento da qualidade de vida. Então, tem um link, para mim, muito claro
nessa questão, né? A responsabilidade pela base tributária e a qualidade da política também que chega ao cidadão. Ela é muito dependente, eu diria, umbilicalmente dependente da boa execução da política tributária. E o que é uma política tributária bem executada? Para mim, é bastante até elementar o conceito. É justiça fiscal. Ninguém gosta de injustiça. Qualquer um se sente agredido com injustiça. Então, se a tributação ela funciona com justiça social, ela vai ser socialmente aceita, ela vai ser pacífica, ela vai criar elos do contribuinte do administrador com o administrado, ela vai chegar bem ao cidadão. Ninguém gosta de injustiça. Esse é um conceito quase que também fundamental da vida das pessoas. A gente gosta e prefere ver as coisas funcionando de maneira justa. Então, a responsabilidade da tributação, eu vou falar em dois aspectos, teriam mais, mas eu vou concentrar em dois mais palpitantes: a própria política tributária, essa sim, afeita, como eu já falei, assim como as políticas sociais, também afeita a que tenha direcionamento político dos nossos legítimos mandatários, mas tem a outra face, uma outra vertente da justiça fiscal, e essa nos toca com muita força, que é a questão do funcionamento isonômico para a sociedade da tributação. Nós temos a responsabilidade que o contribuinte que paga bem o seu imposto não se sinta mal por fazê-lo. E quando é que ele se sente mal por fazê-lo? Quando ele vê que o concorrente dele sonega e nada lhe acontece. Que ele funciona ali tranquilamente, tirando os clientes dele que funcionam bem, que pagam honestamente dentro da lei os seus impostos, e o seu concorrente funciona tranquilamente sem fazer o mesmo. Então, aí eu diria que nós temos um dos papéis mais importantes da administração tributária, que é criar o ambiente de justiça, de uma concorrência leal entre os agentes econômicos, especialmente nós que militamos com nosso principal tributo, o ICMS, que é um tributo indireto, em que o contribuinte, de fato, é o consumidor, e o contribuinte de direito, a empresa que pega o tributo desse consumidor e tem que carrear, pega o tributo do cidadão e tem que carrear para o Estado. Nós, aqui no Brasil, temos um problema adicional para o exercício dessas nossas atribuições, que é uma falta, vamos dizer assim, de uma consciência social mais forte sobre a importância do tributo e desta relação direta. As pessoas não veem muito claramente esse liame direto do tributo com o benefício social. Aliás, tem uma carga muito forte hoje na sociedade para dizer que os tributos são elevados. Nós temos trabalhos muito bons para mostrar que não é esse realmente o problema do Brasil. Não é. Quem se aprofundar um pouco mais no debate vai ver que nós temos uma das menores arrecadações per capita do mundo. Claro, nós temos uma renda também per capita abaixo. O Estado brasileiro conta com recursos per capita menores do que essas listas, um dos menores dessas listas, por exemplo, do que este BPT mostra aí recorrentemente. Nós temos ali naquela lista de 30 que é usada, tem um trabalho muito bom que circulou hoje aí, eu recomendo leitura. Nós temos feito 2 seminários por ano na Fazenda para discutir essa questão, para que questões como essa, assim como pregam contra a política, contra os servidores públicos, contra a carga tributária, cria uma má consciência social contra o tributo, e isso dificulta, obviamente, essa aceitação social do tributo e, portanto, também o nosso trabalho. E na nossa sociedade brasileira é mais do que isso, Isso se concretiza até na nossa lei. Nós temos, por exemplo, uma tolerância criminal à sonegação. Se o sonegador pagar depois, é isso que está dito na nossa lei,
Se ele pagar o tributo devido com os encargos, ele afasta a punibilidade. Não importa que ele cometeu o crime. Isso está na legislação brasileira. Isso dá um pouquinho da dimensão do conceito dessa dificuldade da gente ter a aceitação social do tributo no Brasil e da aceitação também, por aí, do trabalho do fisco. E aí, entrando na questão, dentro desse contexto, também na faceta da autonomia, veio ali numa das leituras que o Manuel Isidro fez, a questão do binômio liberdade e responsabilidade. Autonomia se conquista. A gente faz isso com os filhos da gente, né? A gente estabelece regras, eles vão andando dentro da regra, ganham mais liberdade. Se eles respondem a isso bem, nós vamos dando mais liberdade. E se eles têm responsabilidade, ganham muita liberdade. É assim mais ou menos que funciona. Assim funciona para outras coisas da vida, como o nosso trabalho. Eu não julgo que a autonomia deva se prestar para que alguém faça lançamentos esdrúxulos. Não nos é dado o direito, de pôr contribuintes em comoção a disputas administrativas e judiciais por mau trabalho. Eu não concordo com isso. Não concordo de maneira nenhuma com aquele dispositivo proposto. Nem de perto. Mas eu acho que a autonomia institucional e a coesão formada pela autonomia, e principalmente ela dada institucionalmente, ela é capaz de prevenir isso. Então, se nós temos responsabilidade sobre a nossa ação, essa liberdade, essa autonomia se justifica plenamente. Então, aqui, particularmente no Rio Grande do Sul, que a gente já vive essa autonomia de longa data, a gente olha para um conceito daqueles e fica espantado, né? A gente se sente agredido, se sente injustiçado. Mas pensem, reflitam que pode acontecer casos, talvez não aqui no nosso fisco, mas em diversas outras situações, em que o contribuinte também se sinta agredido por causa de um mau lançamento. Institucionalmente, nós temos o dever disso, eu entendo, de não permitir que isso aconteça. A autonomia não pode ultrapassar este limite, como também não pode a do Ministério Público. Ele não pode agredir o cidadão, ele não pode agredir o gestor público honesto. Esta autonomia não pode valer para isto. Então, nós temos que trabalhar esta linha da autonomia com responsabilidade. Eu acredito muito nisso. E eu acho que as instituições são capazes de fazer isso, assim como nós demonstramos pela nossa receita no estado do Rio Grande do Sul. Eu vejo aqui antigos e novos diretores da Receita, o Bins, que foi diretor da Receita, o Graziotin, que foi já diretor e subsecretário, aquela mudança de status aqui da Receita Estadual, e agora o nosso subsecretário. A nossa Receita, com essa autonomia, foi capaz de produzir resultados excelentes. Excelentes. Nós temos um grupo capaz de responder, ou seja, de ter a responsabilidade de cuidar dessa base tributária, de cuidar com justiça fiscal. Se nós não cuidamos disso com justiça fiscal, seremos atacados. Teremos aquilo ali. Aquilo ali não aparece gratuitamente. Este sentimento social que pode acontecer indevidamente, por causa, por exemplo, de conceitos que vão transcendendo, eles vão tornando consciência coletiva, como a carga é elevada, os políticos e os servidores públicos são corruptos. Esses conceitos, eles se exacerbam, tomam consciência social e se viram contra nós mesmos, contra o próprio cidadão e contra a própria sociedade. Então, nós temos que ter muito cuidado quando lidamos com esse assunto. E também temos que ter cuidado, zelar pela autonomia com a mesma responsabilidade, sob pena dela virar algo que é contra, que cria uma reação também negativa no cidadão e no administrado. Então, são alguns elementos que eu acho que nós devemos observar quando tratamos o tema autonomia. Eu acho que a nossa receita, aqui
não é por estar na frente dos colegas auditores do Fisco Estadual, mas nós temos um case de sucesso aqui nós temos autonomia há muito tempo aqui na nossa administração, está consagrada na lei orgânica, como foi demonstrado, mas nós temos ela, de fato, de longa data. Eu desconheço, estão aqui, como eu mencionei, alguns gestores importantes da nossa Receita nos últimos tempos, e eu desconheço que tenha tido interferência política na nossa atividade principal de fiscalização, de inibir o sonegador, de inibir o inadimplente e de inibir. Ao contrário, nós temos cada vez mais e mais tido respaldo dos governos para o nosso tipo de ação, uma ação responsável, visando a justiça fiscal. Então, se a autonomia é usada desta forma, com esses princípios basilares, ela se torna algo importante, eu diria, fundamental, para que a gente atinja os objetivos aqui do bem-estar e da qualidade, da melhoria da qualidade de vida, como um meio buscando sempre um desenvolvimento econômico e social. Nós temos muita responsabilidade nisso. Poucas pessoas têm acesso a esse manancial de informações e podem ser multiplicadores do tipo de informação que nós dispomos. E aí nós temos que carregar essa responsabilidade também a sério. Fazer essa discussão, não deixar que essas coisas que depõem contra o sentido de cidadania, depõem contra a instituição democrática, que é a demonização do serviço público, demonização dos políticos, demonização do tributo, nós temos responsabilidade de não deixarmos, na discussão com uma pessoa, na discussão com grandes públicos e em qualquer fórum, eu acho que nós temos essa responsabilidade de mostrar que não são verdadeiros esses elementos que são impostos. Não são verdadeiros. Nós temos, primeiro, enquanto servidores públicos, como agentes do zelo por esta base tão importante para a sociedade, que é o tributo, que permite as políticas públicas, mas também como cidadãos. Eu queria realçar aqui, como já realcei, a presença e a continuidade que dá esse sentido de autonomia com os nossos diversos gestores, que vem melhorando sucessivamente a arrecadação do Estado. Eu queria enaltecer o trabalho da equipe da Fazenda. Eu vejo aqui o nosso subsecretário da Receita, que tem feito um trabalho da melhor qualidade. Nós estamos trabalhando na vertente do planejamento da ação fiscal para que ela chegue criando esse ambiente de maior justiça fiscal. Eu vejo aqui os nossos delegados, o Paulo Aidos, o Carlos Toqueto, enfim, vejo vários das nossas equipes aqui e todos os auditores fiscais que contribuem para o bom funcionamento da nossa casa. Nós tivemos aqui o secretário Odir, o nosso governador, também realçando esse desempenho que nós temos obtido, e eu tenho bastante convicção que isso tem a ver, sim, tem um link direto com essa nossa discussão, que é a discussão da autonomia. Nós temos isso há muito tempo, e isto criou a nossa Receita forte como ela é hoje, e com funcionários, com servidores que têm responsabilidade para esta atribuição, uma atribuição essencial para o Estado brasileiro. Muito obrigado. Com uma equipe dessas, olha que beleza, parabéns. Meus cartõezinhos vão ficando aqui totalmente inúteis. Cravadinhos, estão contando bem, já dá para trabalhar em televisão. Bom, para encerrar, então, este painel, eu convido o deputado João Dado, deputado federal de São Paulo, para fazer o seu pronunciamento por 25 minutos. Eu vou tentar acordá-los e assustá-los. É a melhor forma, né? Eu vou assombrá-los, mais do que assustá-los. Eu sou um colega de vocês há 31 anos. Eu participei da Constituinte de 1988, há 26 anos atrás, na condição de presidente da Associação do Fisco de São Paulo. Lá, há 26 anos atrás, tentaram inserir no texto constitucional a proibição para
percepção de prêmio de produtividade. E no país inteiro, só o fisco percebia prêmio de produtividade. Foi bom o começo, né? Isso faz 26 anos. De lá para cá, e a minha fala vai ser absolutamente política, porque se eu perguntar para esses agentes de Estado, que são os mais importantes agentes de Estado, vocês são o próprio Estado, que é fundamental terem autonomia funcional, administrativa e financeira, eu chovo no molhado. Porém, eu quero lhes contar a minha experiência como líder classista e como líder político. E a conclusão que eu cheguei depois de tantos anos de sacrifícios e de lutas contra o poder econômico nesse país. 1988, Constituinte. Ameaças ao funcionalismo, aos servidores de forma geral, conseguimos numa luta muito intensa que não fossem sequestrados direitos. O tempo passou. Em 1993, iniciou-se o processo de ampliação dos financiamentos de campanha por pessoas jurídicas. Vocês vão dizer, o que isso tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver. Tudo a ver. O Estado brasileiro é refém do capital. Eu estou dizendo isso e provo. É refém. Refém porque as campanhas políticas são milionárias. E quem dá o dinheiro para as campanhas políticas é o poder econômico, depois manda nas administrações. Eu estou afirmando isso. E tenho as provas documentais, é evidente. 10 anos depois, em 1998, 10 anos depois da Constituinte Cidadã, o que tivemos? Uma reforma administrativa. Subtraiu a todos os servidores públicos desse país o direito à estabilidade no emprego, podendo ser demitidos por excesso de despesa de pessoal, inclusive nós do fisco, que somos essenciais ao Estado brasileiro. Perdemos a paridade entre ativos e inativos. Perguntei para o colega aqui, quando foi o último concurso aqui no Rio Grande do Sul? 2009. Neste plenário, tem alguém que entrou depois de 2009? Por favor. Vocês pertencem a outra carreira. Vocês já não são como nós. Vocês, quando se aposentarem, perderão 33% dos seus salários. Acreditem no que eu estou lhes dizendo. Eu pretendo me aposentar com paridade entre ativo, entre remuneração na ativa, proventos e pensões. Vocês já não têm essa qualidade. E aqueles colegas novos que ingressarem agora, só terão a garantia, pelo Estado do Rio Grande do Sul, até 4 mil e poucos reais, que é o teto do INSS. Acima disso, quem vai gerir é um fundo de direito privado. Aqui não chegou o privado. Lá em São Paulo, nós já estamos na privada. Previdência privada. Muito bem. Em muitos estados brasileiros, o Rio Grande tem no hino uma coisa muito bonita. Que bom se esse modelo fosse seguido pelo resto do Brasil. Mas não é. Vocês têm autonomia funcional nas suas leis. Ninguém mais tem. Aqui não veio a previdência complementar privada. Em outros múltiplos estados e municípios brasileiros, ela já chegou. E, portanto, nós temos no fisco 3 carreiras. Um que se aposenta com a proteção previdenciária plena. O outro que se aposenta, mas perde um tanto no momento da aposentadoria, e sua pensionista perde mais 30% no momento que ele vier a faltar. Entenderam ou não a matemática? É fácil, né? Compreender. As nossas pensionistas vão compreender com mais razão, porque com certeza estarão em idade que mais precisarão do recurso para um tratamento de saúde, para as coisas da vida dos idosos, e a lei vai lhe subtrair esse direito. Já perdemos isso em 98, em 2003 veio a emenda 41, ainda perdemos mais coisas, e em 2012 agora perdemos novamente, que foi a Previdência Complementar, e há uma semana atrás, só não perdemos
a capacidade de fiscalizar e o cumprimento do artigo 142 do CTN, obrigatório, vinculado, de responsabilidade do autor, do agente, do fisco, porque um colega de vocês fez o destaque e convenceu 12 lideranças a derrubar o texto do Eduardo Cunha. E ele viu que ia perder no dia seguinte a votação. Ele retirou candidamente, dizendo que não queria entrar em embates cooperativistas. E está lá nos anais do Senado Federal. O que eu estou dizendo a vocês aconteceu há uma semana. E em 2001, quando eu já deputado federal, nós impedimos que houvesse a terceirização da aduana. Em 2009, na Super-Receita, que a emenda 3 fragilizasse o fisco e submetesse as nossas ações a uma prévia decisão da Justiça. Vocês têm que compreender que o debate que nós estamos fazendo é de natureza política e não técnica. É política a análise. É política a decisão. Ontem eu ouvi o Abel e o Celso se manifestando de maneira surpreendente, ousada. Gostei. Você deu um elemento. Existem 800 cargos de auditores fiscais no Rio Grande do Sul. Quantos estão preenchidos? A metade. Ou eu me enganei? Todos nós aqui sabemos que cada auditor fiscal que assume produz 100 vezes, 1000 vezes o seu custo para o Estado. Ou é mentira o que eu estou dizendo? Por favor, me digam. Se for mentira, eu paro por aqui. Estou mentindo. Por que não contratam? Por que não contratam? Por que não fazem concursos periódicos? E o último foi em 2009. Porque em São Paulo são 4.700 cargos e tem 900 vagas. E 850 foram preenchidas há 3 meses. Por que tinha 1.700 vagas? Por quê? Porque o poder econômico elege os governantes e lhes diz: vocês não podem contratar fiscais, porque nós não queremos pagar os tributos. Essa é a realidade que nós temos que compreender. Nós, agentes do fisco, agentes transformadores da sociedade através do nosso trabalho como representantes legítimos, constitucionais do Estado brasileiro. E daí, eu vou no final da palestra do Roberto Kupski. Vocês lembram do final da palestra? Representação política. Foi assim que ele acabou a palestra dele. Esse companheirinho, Manuel Isidro, há anos na FENAFISCO, vem fazendo um trabalho de aumentar o quê? Aumentar a nossa força política, porque os nossos patrões são políticos e quem faz as leis são os políticos. E nós não compreendemos isso. Nós analisamos tudo muito bem tecnicamente e tudo muito mal politicamente falando. Nós temos que compreender, amigo Ferronato, que discute, analisa seriamente a possibilidade de nos ajudar lá na Câmara. Amigo Roberto Kupski, nosso presidente da FEBRAFIT, que tem um trabalho meritório no campo também, assim como o Manuel Isidro, no campo da representação política. Amigo André, a sua fala, André, demonstra que você é um homem de bem, com caráter, sério, e consegue exercer a sua atividade profissional aqui no Rio Grande do Sul de maneira funcionalmente falando, independente. Se eu perguntar para o Eduardo, deem a palavra para o Eduardo, para vocês verem que ele vai dizer como é em Minas Gerais. É igual, Eduardo? Acho que não. Não é, porque eu conheço a realidade de Minas Gerais. Nós precisamos, portanto, meus amigos, minhas amigas, colegas do fisco, nos últimos 3 anos eu tenho me dedicado a falar isso que eu vou dizer agora para vocês. Ou nós, amigo Bins, todos vocês, que eu os conheço, o Eugênio, há quantos anos eu venho sempre aqui no Rio Grande a aprender, beber essa água da cidadania, essa água do espírito público, que vocês tão bem executam no fisco, amigo Celso. Nós precisamos compreender que temos que ter mais representantes na classe política. Por quê?
Porque nos últimos 12 meses, ouçam o que eu vou dizer a vocês. Ouçam, por favor, ouçam. Mais de 180 bilhões de reais foram subtraídos da sociedade brasileira por decisão do Congresso Nacional. Vocês dirão, foi para proteger um segmento que estava sendo destruído. Não, não foi. Foi para atender à ordem do poder econômico que aquele segmento, por exemplo, das instituições financeiras, deveria merecer um refis ainda mais caridoso, vamos usar essa palavra, caridoso, para com eles, do que com o capital produtivo. O capital rentista está absolutamente dominando esse país. Dominando. Eles têm uma bancada na Câmara e no Senado que é muito forte. E quando surgem as teses nossas, da nossa lei orgânica, alguns chegam para mim e falam, Dado, você tem razão, mas você não está entendendo. A realidade é que nós somos reféns do capital, que nos elege através dos seus recursos nas campanhas eleitorais. Ora, e nós vamos fazer o quê? Discutir tecnicamente a questão? Não. Nós vamos participar do processo político eleitoral. De que forma? Quantas são as carreiras que conseguem aportar recursos para os seus candidatos e elegê-los, não só com recursos financeiros, mas com os votos? São pouquíssimas carreiras nesse Brasil. Carreiras essas que cada vez mais estão sendo fragilizadas, como eu disse, por exemplo, no campo previdenciário. E aí os melhores não ingressam nessas carreiras. Eu vou ingressar numa carreira que eu ganho 15, 20 mil durante a atividade e depois aposentado eu só tenho garantia de 4 mil? Pensem no que nós estamos vivendo nesse país. Estamos vivendo uma verdadeira, autêntica, concreta e real fragilização do Estado brasileiro através da fragilização dos seus servidores. Não só no campo dos direitos, como também na diminuição do Estado através do número de servidores, principalmente daqueles que são essenciais, que somos nós. Olhem no Brasil todo o Brasil. Manuel Isidro pode fazê-lo, Roberto pode fazê-lo e devem ter dados. Em todo o Brasil, as administrações tributárias têm cargos vagos, mas muitos cargos vagos. E todos nós sabemos que um agente do fisco, um auditor, ao ingressar no fisco, ele faz o quê? Ele multiplica em muito para o Estado e para a sociedade aquilo que o Estado e a sociedade ele pagam como remuneração. Então não tem sentido esse servidor, esse agente público, não ser preenchido esses cargos, ele não ser trazido para a administração pública e com isso, através da sua ação, produzir o resultado positivo, não para nós, carreira, mas para a sociedade brasileira. Eu não sei se já os assombrei o suficiente, mas eu quero assombrá-los mais um pouquinho. Lá na Câmara Federal, sabe o que estão dizendo? No campo previdenciário, vocês sabem que é 11% hoje. Não é 11%, tem estado que é 13%, tem estado que é 14%. Um passarinho me contou que vai chegar a 20%. Um passarinho. Ele passou, contou e foi embora. O que é isso? É fragilizar ainda mais. Quem? Aqueles servidores que exercem carreiras exclusivas de Estado. Por quê? Para fragilizar o Estado brasileiro. Por quê? Porque assim está determinando o poder econômico. Nós precisamos acordar, gente. É simples. Acordar, passar a ter maior consciência política da situação e agir de maneira decisiva para colocarmos pelo menos um colega nosso de cada Estado brasileiro do fisco estadual. Pelo menos um colega nosso do fisco federal lá. Pelo menos um colega nosso do fisco municipal. Vocês dirão, é para defender o fisco. Não. O problema é que o Estado brasileiro só existe porque existe o tributo. E quem conhece de tributo somos nós, agentes do fisco. E é por isso que nós temos que estar lá,
debatendo tecnicamente as questões, para não deixar, por exemplo, que uma determinada dívida de estados e municípios seja corrigida por um índice que é o triplo do índice que é corrigido quando o Estado brasileiro concede financiamento para o capital. Dá para entender um trem desse? Não dá para entender, é absolutamente contraditório e contrário ao interesse público. E tem um colega do Rio Grande do Sul que tem um estudo muito importante sobre isso. Quem que é o colega mesmo? O Casarotti, não sei nem se ele está. O Casarotti tem um trabalho importante sobre esse tema. É aqui do Rio Grande, de novo. Ei, Rio Grande. Mas dizer para vocês, colegas, eu tinha que vir aqui, não só para homenageá-los, ao Celso, ao Abel, às entidades, a participação de vocês, mas suplicar a vocês, suplicar. 2014 é o ano que ou nos salvamos, ou seremos extintos. Vocês ouviram bem o que eu estou dizendo? Acreditem no que eu estou dizendo, está gravado. E daqui uns anos nós vamos conversar. Daqui uns anos nós vamos conversar. Porque o capital está de tal forma, a sanha do capital é tamanha, que a cada semana, lá na Câmara Federal, nós votamos uma norma tributária para dar mais renúncias e mais benefícios e mais incentivos, tornando o nosso sistema tributário cada vez mais regressivo e injusto. E a culpa será nossa. A culpa será nossa, porque a hora que nós formos exercer a nossa tarefa e nos disserem, mas você está sendo injusto, o que vamos dizer? Estamos cumprindo a lei. Quem fez a lei? Pessoas que não estavam atendendo ao interesse público, porque não tinham o conhecimento técnico que nós temos. Então eu queria deixar esse alerta, é um grito de alerta, dizer que nossa categoria tem uma missão, é missão de estabelecer uma grande união entre todos nós. Aqui no Rio Grande do Sul somos, acho que entre ativos e inativos, uns 2.000 mais ou menos, não sei. Em Abel, Celso? 1.800. Nós somos um exército de 1.800 pessoas de nível superior, líderes nas suas comunidades, com capacidade financeira para exercer o seu papel, num ambiente em que se permite doação por pessoas jurídicas que não votam, mas são elas que estão elegendo. Esse que vos fala está fora da curva, e vocês sabem disso. Quem me ajudou? Mais de 1.000 pessoas físicas, de carne e osso, que me conhecem há mais de 30 anos e sabem que lá eu não vou traí-los, nem tampouco ao interesse público, e nem tampouco a estabelecer decisões que tornem ainda mais injusto o sistema tributário. É disso que eu vim falar com vocês, parabenizar e pedir. Se organizem. 2014 pode ser o ponto da curva de inflexão, quando lá no Congresso Nacional nós possamos ter representantes, mais representantes, porque lá na comissão mista eu não era membro, eu fui como líder para conseguir fazer o que fiz. Compreendam, são poucos os que estão defendendo o Estado brasileiro e um sistema tributário nacional justo, são muito poucos, e nós precisamos desse sangue incrível, dessas luzes incríveis do Rio Grande para nos ajudar. Bom, agora agradeço a participação de todos os participantes desse painel e passo a palavra ao nosso vereador Ferronato para que faça o agradecimento final e entregue o nosso troféu gauchito também, ao nosso convidado. Alô? Pode falar. Eu? Alô? Bom, nossa saudação a todos, e eu quero dizer da importância de estarmos aí, rapidamente também dizer que, ouvindo as manifestações brilhantes dos nossos painelistas, assim como Isidro disse lá no início que se sentiu instigado ontem a perguntar, eu quero dizer que aqui me senti instigado a contar duas pequenas histórias. E dizer que uma aconteceu há pouco mais de 20 dias,
e a outra há pouco mais de 20 anos, minha cara Rosane. E dizer que é interessante esse momento para dizer isso, até pelas presenças que temos. Nós, auditores, estamos com as nossas lideranças estaduais, a FISVEC e Sindifisco, nossas lideranças federais, o nosso Isidro e o Kupski, temos o nosso secretário no Executivo e o nosso ilustre também deputado federal, legislativo, e importante a presença da Rosane de Oliveira, nossa destacadíssima colunista política aqui do Estado do Rio Grande do Sul, e também mencionar a presença do doutor Irajá Andara Rodrigues, nosso sempre deputado federal, que tem esta vivência de outros momentos. A minha primeira história é também dizer da importância de contar com a presença de Minas Gerais nesse momento. Estou falando rápido, sei que o teu tempo está esgotado, senão minha história é mais longa. Mas, amigo Celso, na Câmara, há pouco mais de 20 dias, estávamos conversando no meu gabinete, chegou uma pessoa e contou diversas histórias, e eu disse, na fiscalização do município de Porto Alegre, nós temos um colega fiscal que era médico e hoje é fiscal, o filho do Celso. E a resposta que me foi dada foi a seguinte: mas Ferronato, por que ele deixou de salvar pessoas como médico para ser fiscal de tributos? Eu respondi a ele o seguinte: não, mas tu estás, nós fiscais também atuamos na salvação de vidas quando buscamos recursos para o erário público. Ele disse: Ferronato, tu tem razão. A outra história aconteceu há mais ou menos 20 anos atrás. Eu tinha comprado uma casa velha e estava reformando, e fui tomar um cafezinho. Em frente da minha casa tinha um pequeno barzinho, e lá estavam, pelas 8 horas da manhã, pessoas já idosas tomando cachaça dentro de uma xícara para levar para a sociedade que estavam tomando o café. Estava eu e a minha filha com uns 7, 8 anos, e eles começaram a conversar na mesa ao lado, e um diz assim: tu sabe quem vai morar aí na frente? Aí o outro respondeu o seguinte: sabe, eu não sei, eu sei que é político, deve ser um safado sem vergonha como todos. Esta é a visão que nós temos. Quando tu falas na questão de nossa tributação, a questão nossa como político. E eu me instiguei porque eu respondi para minha filha, diz assim: mas pai, por que eles falam tão mal de ti? Não sabia o que dizer. Eu digo: porque eu sou fiscal e vereador de Porto Alegre, sou um homem interessante. Ela não entendeu nada daquilo, mas saiu bastante satisfeita. Era a realidade e é a nossa realidade. A compreensão da importância do fisco no contexto do governo gaúcho, do Estado gaúcho brasileiro, e a compreensão do político dentro desse contexto também. Por isso quero cumprimentar vocês pela brilhante presença, cumprimentar a todos e cumprimentar a Rosane também pela condução aí dos nossos tempos. Obrigado. Um abraço a todos e obrigado. Então...